Estamos gravando. Agora eu vou... Agora eu vou para a tela para vocês. Cinco pessoas na minha segunda aula. Quando eu falei que não quero vocês na minha aula, eu não sabia que vocês iam levar tão a sério. É. O pessoal levou muito a sério. Levou muito a sério. Vamos ver se melhora a minha audiência, né? Porque a quantidade de pessoas na minha aula é uma boa referência para a quantidade de pessoas que é aprovada no final do curso. Então, Ih, aí é complicado. Eles devem estar de feriado ainda, professora. Emendaram é a quarta, a possível. quinta. Nossa Senhora, que feriadão bom esse, né? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Então, essa. Já tentei baixar aqui o sketchbook, mas o meu computador não presta, esse computador é muito ruim. Então, se eu vender os dois computadores, talvez que eu consiga um. Ué, pode ser que dê certo. Gente, eu só quero mostrar aqui a apresentação. Pronto, vocês conseguem ver, gente? Sim, sim, professor, tá ok. Pronto, então vamos lá. Vamos nós. Vamos lá. Olha, hoje a gente começa aí a nossa saga pelo modelo de Solow. Esse cara, Robert Solow, ganhou o prêmio Nobel lá em 87. Tem gente entrando na minha aula. Ai, meu pai. Bom, deixa quieto. Ele foi o cara, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele contribuiu imensamente para essa área de crescimento econômico. Né? Esse modelo dele é da década de 1950 e é assim o primeiro modelo que vai buscar explicar a fonte do crescimento econômico com uma estrutura neoclássica. Então, vocês vão entender o que é uma estrutura neoclássica. O que faz uma estrutura de um modelo neoclássico? E aí, quando vocês forem estudar o modelo de Harold Doman, que eu dou no final, quando eu termino o terceiro capítulo, eu dou o modelo de Harold Doman, que não está no livro de vocês. Vocês vão entender que o modelo de Harold Doman não é um modelo neoclássico. Então, eu vou comparar os dois modelos quando eu der. Deixa eu permitir entrar. Então, vamos lá. Algumas hipóteses desse modelo são hipóteses importantes. Opa, sem querer. Ele não tem o sketchbook. Não adianta. Não vou poder usar minha mesa hoje. Hoje não tem cálculo. Se tiver cálculo, a gente faz um cálculo mental. Então, vamos lá. Primeiro, os países produzem e consomem um único bem, um único produto. E é o mesmo bem, ele é homogêneo, todos os países. Isso significa que é uma hipótese que
exporta o comércio internacional. A gente não tem, então, uma economia aberta, a nossa economia é fechada. Tá? Segunda hipótese, a tecnologia que aparece nessa economia é exógena. Tá? É exógena. Então, isso significa que se uma empresa adquire uma determinada tecnologia, essa tecnologia que a empresa compra não afeta a tecnologia da outra empresa, não afeta a tecnologia da sociedade, da economia. Tá? Então, como eu já adiantei para vocês, essa economia é fechada e também não tem governo. Essa hipótese aqui de não ter governo é uma hipótese realmente simplificadora, porque nos livros mais avançados, que tem o modelo de solo, vocês já vão encontrar o modelo de solo com o governo. Acreditem, complica bastante o modelo de solo quando você coloca governo, porque entram outras equações, né? Entra a equação de renda, né, de receita do governo, a equação de despesa do governo e o equilíbrio com esse novo agente da economia, além das taxas, né, que tem que ser levadas em consideração, impostos e tudo mais. Ainda, nesse modelo, as pessoas vão poupar a uma fração constante de sua renda, tá? Uma fraçãozinha S minúsculo, da renda. Essa é a poupança. E o fato também de a poupança ser uma fração constante, de não ser endógena, ou seja, de ser exógena, também é uma hipótese bastante simplificadora. Existe um modelo chamado de modelo de Hansen, Cass, Koopmans. São 3 caras, né? Hansen, Cass, Koopmans. Esse modelo, ele endogeneiza essa taxa de poupança para que as famílias que pertencem, né? Um dos agentes desse modelo são as famílias possam decidir o quanto elas vão poupar com base na sua preferência, e aí também a preferência sobre uma cesta de consumo, né? E levando em consideração o consumo hoje e o consumo amanhã, intertemporal. Então, o fato de essa fraçãozinha S aqui, que as pessoas poupam, ser constante, também facilita bastante os cálculos para vocês. Tá? E mais para frente a gente vai ver que os agentes vão gastar uma parte constante do tempo acumulando qualificações. A gente vai começar com um modelo mais simples, mas depois a gente vai entrar com diferenciação de mão de obra mais qualificada, que acumulou mais qualificação do que outra. A gente vai levar em consideração isso aí também. A condição de equilíbrio desse modelo é que a poupança é igual ao investimento. Óbvio, né? A gente tem uma economia fechada e sem governo pelo fluxo circular da renda, que vocês viram lá, em contabilidade, né? Contabilidade nacional. A gente vai ter aí que no equilíbrio a poupança é igual ao investimento. Tá? A nossa renda ou produto é igual ao consumo mais o investimento, dado que a gente não tem nem governo, nem tem setor externo, né? E esse consumo, ele é o que não foi poupado, né? Então, é uma fração, a gente chama de propensão marginal a consumir, que é o que você usa da renda para consumir, o que sobra desse consumo é o que vai ser poupado. Então, com a sua renda, você pode, as famílias, né, podem consumir ou poupar uma determinada fração. Bom, como vocês já sabem, o modelo econômico é uma representação matemática de um aspecto da economia. É uma simplificação, né?
A gente sabe que a realidade é muito mais complexa, né? A economia é muito mais complexa. Certo? Então, esses modelos eles são muito simples. E com essa simplificação, eles vão permitir que a gente perceba o funcionamento de determinados aspectos que a gente quer estudar. Não de todos os aspectos, mas apenas daquele aspecto que nos interessa. Por isso a gente faz essas hipóteses simplificadoras. A gente deixa de considerar uma série de outros fatores que, obviamente, são importantes para a economia, mas são secundários ao que a gente quer focar. No caso do modelo de solo, a gente quer focar no crescimento econômico, certo? Tentar entender qual é a fonte desse crescimento econômico. Por que ele cresce? Por que essa economia cresce? Por que tem países que são ricos e países que são pobres, tá? A gente vai começar com um modelinho muito básico, ainda sem nenhuma tecnologia nesse modelo. Depois a gente vai acrescentar a tecnologia. Todo modelo de solo ele possui duas equações. Na verdade, a maioria dos modelos você vai ter duas equações. Né? Só o modelo de Homer tem N equações. O modelo que a gente vai ver no capítulo 5. O modelo de Lucas com capital humano endógeno, aí você vai ter duas equações de acumulação, uma de capital físico e outra de capital humano. Nesse caso aqui, a gente trata de um modelo mais básico com essas duas equações. A função de produção da economia e a equação que vai nos dizer como se dá a acumulação de capital físico dessa economia. Acumulação do estoque de capital. Tá? Vamos começar pela função de produção. Essa função de produção vai descrever como é que os insumos vão se combinar para que eles consigam gerar um produto. Então, você tem os insumos dessa economia que são capital e trabalho. Tá? É mais simples possível. Esses dois insumos vão gerar um produto. Então, esse F aqui é a função de produção. Ela é a função do capital e do trabalho e gera esse produto Y. Tá? Como esses dois insumos vão se combinar por meio de uma função de produção neoclássica. Então, para que uma função de produção, para que uma determinada função seja considerada neoclássica, ela vai precisar atender a alguns requisitos, certo? Então, a gente tem aqui as hipóteses da função neoclássica. 3 hipóteses que uma função tem que atender para que a gente diga essa função é neoclássica. A primeira hipótese, ela precisa ser uma função homogênea de grau 1. Uma função homogênea, isso aqui é a parte matemática da função, tá? Uma função homogênea de grau 1 é aquela que eu multiplico os meus insumos por um determinado número positivo, tá? Aqui no caso é T, e esse produto ele vai ser igual a T elevado a 1, ou seja, TF de KL. Significa que se eu dobrar os meus insumos, se eu tiver 2 vezes mais capital do que eu tenho e 2 vezes mais trabalho, quantidade de trabalhadores do que eu tenho, eu também vou dobrar a minha produção. Em termos de intuição econômica, portanto, o que significa uma função ser homogênea de grau 1? Quem sabe me responder essa? Matematicamente, eu digo que uma hipótese de função neoclássica é que ela seja homogênea de grau 1. Mas, economicamente, o que isso significa?
Fui olhar aqui se eu caí. Não caí. Vocês estão aí. Caiu não, professor. Essa eu vou passar. É? É. Perderam a aula de micro 1 aí, hein? Perderam a aula de micro 1. Quando a professora ou o professor de vocês disse assim, olha, se a gente dobrar os insumos aí, micro 1, estou falando de teoria da firma. Você dobrar os insumos dessa firma, você dobra o produto, você dobra a produção. O que significa? Significa que a gente tem retornos constantes de escala. Retornos constantes de escala. Estava bem aqui entre parênteses. Certo? Então, em termos matemáticos, função homogênea de grau 1. A intuição econômica é que essa função neoclássica ela possui retornos constantes de escala. Primeira coisa que deve atender para que seja uma função neoclássica. Tá? Numa função Cobb-Douglas, a gente vai trabalhar muito com a função Cobb-Douglas, tá? A gente tem y igual a k elevado a alfa, vezes L elevado a beta. Ela será uma função homogênea de grau 1, ou seja, ela terá retornos constantes de escala se alfa mais beta for igual a 1. Tá? É fácil ver numa função Cobb-Douglas, mas a definição matemática é essa daqui mesmo. Você prova que uma função é homogênea de grau 1 quando você consegue multiplicar por um determinado t cada um dos insumos e obter t vezes a função. Esse a aqui deve ser igual a 1. Ah, ela é homogênea de grau 2, então esse alfa aqui é igual a 2. Ele é homogêneo de grau 3, então esse alfa é igual a 3. E assim por diante. Ela é homogênea de grau 0, esse alfa é igual a 0. Tá? Segunda hipótese, para que uma função de produção seja neoclássica. Essa função precisa ser côncava em cada um dos insumos. Tá? Se eu pudesse desenhar, eu desenharia. Mas como eu não posso desenhar, a gente vê aqui em termos matemáticos, tá? Ser côncavo em cada um dos insumos significa matematicamente que a derivada de y em relação a k, ou seja, o capital marginal, o produto marginal do capital, desculpem, o produto marginal do capital é maior do que zero e o produto marginal do trabalho é maior do que zero. Além disso, a segunda derivada, tá, é menor do que zero em cada um. Certo? Então, ele cresce mais, por exemplo, o produto ele cresce com o capital, aumenta com o capital. Se eu boto mais capital, eu produzo mais. Entretanto, cada vez que eu coloco mais capital, ele produz a taxas menores. O produto ele não aumenta na mesma proporção que eu aumento o capital nessa economia. A mesma coisa vale para mão de obra. Eu aumento a mão de obra, a quantidade de trabalhadores, eu aumento o produto. Isso aqui é a primeira derivada, certo? Entretanto, esse produto aumenta, mas não aumenta na mesma proporção que a mão de obra. Então, isso representa aqui a segunda derivada. Ele aumenta a taxas decrescentes. Isso em termos matemáticos. Agora, em termos de intuição econômica, o que significa dizer que uma função é côncava em K e côncava em L? Falando da lei de rendimento decrescente? Isso, exatamente. Significa que essa função ela tem rendimentos marginais decrescentes. Tá? Muita gente ainda confunde, e aí, não sei se vocês ainda confundem, retornos constantes de escala
com rendimentos marginais decrescentes. São diferentes. Veja que no retorno constante de escala, eu estou aumentando os dois insumos ao mesmo tempo. E aí eu vejo qual é o impacto disso no produto. Para ver retornos marginais decrescentes, eu aumento um dos insumos, deixo o outro parado. E aí eu verifico que o produto cresce, mas a taxas decrescentes. Certo? São diferentes. Terceira e última condição para que essa função seja considerada neoclássica. Bom, essa produtividade marginal do capital, ela vai tender a infinito se eu tenho pouco capital, ou se o capital tende a zero, certo? Ela vai tender a infinito, a produtividade marginal do trabalho vai tender a infinito se eu tenho poucos trabalhadores nessa economia. Tá? E essa produtividade marginal do capital e a produtividade marginal do trabalho tende a zero se eu tenho muito capital, ou se eu tenho muita mão de obra nessa economia. Certo? Esse aqui, e nada é o cara, é o nome do cara, tá? Que descobriu essas condições. Essas condições em nada nos garantem um equilíbrio de longo prazo para esse modelo. Certo? Eu estou sem ter como desenhar, mas... Será que eu consigo desenhar aqui? Professora, você já tentou usar a lousa interativa aqui do próprio Meet? Eu não sei se você consegue usar, mas eu acho que ela não tem que instalar nada, não. Pela própria página, aba do Meet dá para fazer. Não é aqui. É aqui? Nesse triângulozinho aí. Lousa. Abrir uma lousa interativa. Vamos abrir uma lousa interativa. Que isso? Eu envio ou não envio? Pode clicar em enviar, que vai aparecer o link no chat pra gente. Aí, pronto, apareceu aqui. Vou abrir. Será que eu consigo usar minha caneta? Não, né? Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Eu queria saber se eu consegui usar minha canetinha. Não consigo. Essa parte eu já não sei. Caneta. Vai ter que usar habilidades com o mouse. Caraca, eu consigo. Eu consegui. Vamos deletar, vamos deletar. Como é que deleta aqui? Esse aqui é borracha? Acho que é esse segundo aí. Consigo. É porque é o meu computador. É um caso sério. Vê como ele é lento? Ele vai a passos de tarja. Tem que ser paciente. Eu já tive meu dia de fúria e foi hoje. Eu fiz uma O computador contribuiu quanto com isso? Mas ele está completando meu dia de fúria. Ele está só completando meu dia de fúria. Ai, meu Deus do céu. Eu precisava ter karatê hoje. Poder. Não, se estiver muito lento, professora, não tem que fazer não. Não, tá aqui. Até que eu estou conseguindo desenhar direitinho, né?
Olha o capital ali, tá? Essa produtividade marginal, veja, quando... Aqui é o zero. Quando o capital... Aqui é a produtividade marginal, tá? É a derivada... É a derivada... Ai, Deus. Isso é uma derivada. Em relação ao capital. Pronto. No eixo Y. Tá? Então, toda vida que o capital, para vocês entenderem, toda vida que eu tenho pouco capital, aqui é um desenho. Tá aqui a 7, isso é uma seta. Pronto. Toda vida que o capital vai se aproximando de zero, significa que eu tenho uma economia muito, muito pobre. Certo? Economia com pouco capital, nesse modelo, é uma economia pobre. Na verdade, em qualquer modelo, empiricamente, um país com pouco capital físico é um país pobre. Tá? Então, toda vida que eu me aproximo do zero, que o capital é muito pequenininho, a produtividade marginal dele é muito grande. Então, eu tenho uma hipérbole, tá? Que ela representa as condições de nada. A mesma coisa vale para o trabalho, certo, gente? Então, vocês imaginam, vou para um caso extremo, só para que vocês consigam entender um pouco essa hipótese, tá? Que ela é importante. Quando eu tenho um país e ele vive basicamente da agricultura, certo? E os seus agricultores, o capital que eles têm é enxada, castelo, né? O ancinho. Ancinho, acho que é no Rio de Janeiro. Aqui no Ceará chama rastelo. Ferramentas muito rudimentares, né? O agricultor, ele possui somente essas ferramentas. Tá? Então, ele não tem capital nenhum. Quando eu coloco, por exemplo, um trator para que eles consigam arar a terra, um trator na economia inteira, vocês imaginam o impacto sobre essa plantação, sobre essa cultura, quando eu coloco um trator para trabalhar para esses agricultores. Quão produtivo eles vão ser, certo? Então, a produtividade marginal vai lá para cima, com um capital a mais, tá? Um capital a mais. Aí eu coloco o segundo trator, aí eles realmente são bem produtivos, aumenta a produção. Aí, quando eu coloco 100 mil tratores numa economia que não comporta mais 100 mil tratores, aí a gente já vai se aproximar desse outro extremo aqui, tá? Então, a produtividade marginal, colocando mais tratores, ela vai tender a zero, né? Ela não tem tanto impacto sobre o produto, tá? É como se eu estivesse empulhando de capital uma economia que não suporta mais. O mesmo pensamento em relação ao trabalho, tá? O outro insumo, certo? Então, a hipérbole, ela simboliza bastante essa questão aí das condições de nada, certo? E aí, quando a gente for mais para frente, vocês vão ver que tem um gráfico em que eu... mais ou menos isso, da dinâmica do modelo, em que eu tenho um ponto de equilíbrio. Tá? Eu tenho duas curvas e eu tenho um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ele é possível e é garantido porque eu tenho essa condição inada aqui
as condições em nada que me permitem dizer que o capital, com pouco capital, eu tenho uma produtividade alta, então esse gráfico aqui vai lá para cima, tá? Em termos de produto. Ok, gente? Era isso que eu queria mostrar em relação a essas condições de nada. Vamos lá. Vamos ver o que eu... Continuando aqui. Esqueçam isso aqui. Esqueçam esse... Isso aqui é só uma forma de deixar vocês loucos. Eu não vou fazer isso com vocês agora. Era para ter tirado esse exercício. Eu fiz esse exercício uma vez. Só que essa função de elasticidade de substituição constante, essa CES, ela é uma função bem difícil de provar que ela é neoclássica. Então, vamos adiante. Esqueçam esse exercício. A gente vai trabalhar, basicamente, ao longo desse capítulo, com função Cobb-Douglas, certo? E uma função Cobb-Douglas bem simplificada, com K elevado a alfa e L elevado a 1 menos alfa. Gente, se eu botar aqui K elevado a 1 menos alfa e L elevado a alfa, não deixa de ser uma Cobb-Douglas, não deixa de ser uma função neoclássica, tá? Só porque eu troquei os expoentes. Bom, o importante é que a soma dê 1, para que ela tenha retornos constantes de escala. Ou seja, para que ela seja uma função homogênea de grau 1. Nesse modelo, as empresas pagam um salário às famílias. O salário W por cada unidade de trabalho. Tá? E elas pagam um aluguel R por unidade de capital. Elas alugam capital. Mas as empresas, elas são as donas do capital. Pode ser, pode não ser. Nesse modelo aqui, o capital, ele é de alguém que as empresas alugam. Mas, na verdade, isso não faz a menor diferença para o modelo. Certo? Então, R é o valor pago por cada unidade do capital. É o retorno do capital, e W é o retorno do trabalho. Certo? Salário e juros. Tá bom? Essas empresas, por hipótese, maximizam lucros, são empresas racionais, tá? Eles maximizam K e L, e aí a gente tira as condições de primeira ordem, em que o salário é a produtividade marginal do trabalho e os juros é a produtividade marginal do capital. Tá? Se vocês fizerem aqui as condições de primeira ordem colocando a função Cobb-Douglas aqui no lugar da F de K e L, vocês vão chegar a esse resultado. Tá? Testem isso, façam isso. Eu não sei se vocês já leram esse segundo capítulo do livro, que eu tinha pedido, né, para vocês darem uma lida antes da aula, mas no livro de vocês apresenta esse resultado aqui. Então, toda a renda, todo o produto dessa economia, toda a renda é distribuída para a massa, é distribuída entre os insumos, para remunerar os insumos, tá? Para remunerar o trabalho e para remunerar o capital. Portanto, não há lucros econômicos, não sobra renda. Toda a renda vai para remunerar algum dos agentes dessa economia, as famílias e as firmas. Esse modelo, ele é um modelo que não é dado em termos absolutos, em termos de PIB. A gente está atrás de entender o que acontece com o PIB per capita. Lembra? A gente quer saber o bem-estar dessa economia, crescimento. E aí o crescimento não é do PIB. Vocês viram como é diferente os dados de PIB e os dados de PIB per capita? Quando eu mostrei Brasil e Argentina. Então, os dados de PIB podem representar somente uma economia que ela tem muita gente, que ela é grande.
Então, o que nos interessa efetivamente, para a gente ver como o crescimento econômico, é o crescimento econômico do PIB per capita. Tá? Então, a gente vai pegar a função de produção que está em termos de PIB e transformar para PIB per capita. Certo? Qual a função de produção? Vamos usar aquela como Douglas. Tá bom, gente? Aqui tem o cálculo todo bonitinho, passo a passo do cálculo até a gente chegar no PIB per capita. Certo? Para a gente obter o PIB per capita, você pega o PIB e divide pela população. Ou, eu estou supondo aqui que todo mundo trabalha. É outra hipótese que no modelo de solo é intercambiável. O trabalhador e a população são intercambiáveis, tá? E aí eu divido de um lado e do outro dessa equação, dessa função de produção, por L, tá? Dividi por L, então eu não modifiquei nada, certo? Então, desse lado esquerdo aqui, gente, já aparece o PIB per capita, porque isso aqui é a definição de PIB per capita, né? Y dividido por L é o PIB per capita. Ou PIB por trabalhador, tanto faz, tanto faz. Do lado direito, eu tenho L, e aí eu tenho em cima K elevado a alfa e o L elevado a 1 menos alfa. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que embaixo, aqui no denominador, apareça L elevado a 1 menos alfa, para eu cancelar, né, para eu cortar. Se eu fatorar esse L dessa forma, L elevado a alfa vezes L elevado a 1 menos alfa. Isso aqui, gente, é igual a L. Você mantém a base e soma os expoentes, né? Quando a gente tem essa fatoração aqui. A gente mantém a base e soma os expoentes. Quando a gente faz isso, a gente volta aqui para o L. Então, eu não modifiquei nada no denominador, tá? Só fiz um truque matemático. Beleza? Tudo bem até agora, gente? Tudo bem, professor. Beleza. Então, agora eu posso cortar esse L elevado a 1 menos alfa com esse L elevado a 1 menos alfa. Vai ter só K elevado a alfa, L elevado a alfa. Opa, mas os dois são elevado a alfa, então posso colocar K dividido por L, tudo isso elevado a alfa. Certo? Só que K elevado a L é uma definição, é a minha definição de capital per capita, ou capital por trabalhador. Tá? Então, o PIB per capita é o Yzinho. Então, Yzão, Y maiúsculo, a gente vai padronizar, que é o PIB. Quando o Y é minúsculo, a gente padronizou aqui que ele é o PIB per capita, tá? Já é o PIB por trabalhador, por definição. Uma padronização que o livro de vocês traz, e, na verdade, quase todos os livros de crescimento econômico fazem essa padronização, tá? E o capital por trabalhador, o estoque de capital é esse K maiúsculo, e o estoque de capital dividido pelo trabalhador, ou pela população, é esse K minúsculo, certo? Que a gente chama de capital por trabalhador, ou razão capital trabalho, ou capital per capita. Ele tem vários nomes, tá? Mas tudo é ele. Ele atende por vários apelidos aí. Certo? Então, vocês vão ver alguns termos, às vezes eu uso esses termos diferentes na prova, e vocês precisam estar acostumados, né? Significa a mesma coisa. Certo? Mais capital. Veja que agora eu tenho uma nova função de produção. Agora, a minha função de produção está em termos per capita. Yzinho é igual a Kzinho elevado a alfa. Esse alfa está entre 0 e 1. Por isso que eu posso representar a minha função de produção, a minha nova função de produção, desta forma. Ela cresce, mas a taxas decrescentes em termos de capital per capita. Tá? Ela tem retornos decrescentes de escala, porque eu só tenho esse insumo agora, é um insumo transformado. Tudo bem? Algum problema com a representação dessa função de produção aí, Cobb Douglas? Ela só tem, ela é curva porque esse alfa está entre 0 e 1.
Então, a segunda equação fundamental do modelo, ela vai descrever como é que esse estoque de capital vai se acumular. Outra padronização que nós vamos fazer é esse pontinho em cima de uma determinada variável. Seja ela o estoque de capital, seja ela o PIB, certo? Seja ela o consumo. São as 3 variáveis endógenas que a gente tem nesse modelo. Tá? PIB, estoque de capital e consumo. São 3 variáveis endógenas. Se tem esse ponto em cima, significa que eu estou derivando essa variável no tempo. Esse capital aqui, ele depende do tempo. Ele é uma função do tempo, tá? Ele não é algo estático. É tipo assim, como vocês viram lá em Contabilidade Nacional, quanto foi o estoque de capital naquele ano? Foi tantos reais, ou tantos dólares, certo? Não é assim. Aqui, a gente vai observar ao longo do tempo. Então, isso aqui é uma equação diferencial. Isso aqui é uma equação diferencial que intuitivamente nos diz como é que esse estoque de capital acumulou ao longo do tempo. Portanto, esse K com o ponto em cima, ele é, por definição, a derivada desse capital em relação ao tempo. Como esse capital varia no tempo, certo? Isso aqui, se eu estou imaginando uma variável contínua, que esse estoque de capital seja uma variável contínua. Se esse estoque de capital for considerado uma variável discreta, esse modelo existe no tempo discreto também, certo? Esse ponto, ou essa variação, ela pode ser descrita dessa forma. O capital em T mais 1 menos o capital em T, no tempo T. Certo? É uma variação do capital. É a variação do estoque de capital. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que esse aqui de baixo, só que esse aqui é numa versão de uma variável contínua e isso aqui é numa versão de uma variável discreta. Se a gente tivesse uma variável discreta, a gente não teria uma função diferencial, e sim uma função, em diferenças, né? Em diferenças. Vocês devem ter visto isso em economia dinâmica, né? Quem foi o professor de vocês de economia dinâmica? Foi agora a Ciane? Foi. Pronto. Eu deve ter passado isso aqui para vocês. As equações diferenciais, equações em diferença, e aí eu deve ter visto algum exemplo prático, né, aplicado na economia. Não sei se vocês chegaram a ver esse exemplo aqui de equação fundamental de acumulação do capital, mas é um dos bons exemplos que a gente aplica equações diferenciais. Certo? Bom, observando aqui o que é essa equação que descreve como é que o capital se acumula, esse lado esquerdo aqui, eu já expliquei para vocês o que ele é, o que ele significa. É como se fosse o meu investimento líquido, certo? Esse lado esquerdo aqui é como se fosse o meu investimento líquido. E o que é um investimento líquido? Por definição, vocês aprenderam... Eu espero que vocês tenham aprendido tudo isso que eu estou dizendo que vocês aprenderam. Vocês aprenderam isso em contabilidade nacional. Investimento líquido, produto líquido. O que é, por definição? Esse líquido traz o quê? Reduzindo as despesas, se eu não me engano, é algo assim. Não, ele é o bruto menos a depreciação. Certo? O líquido, produto líquido, investimento líquido, tudo é a mesma variável em termos brutos, menos a depreciação. Tá? Então, é a mesma coisa aqui, gente. Nessa equação de acumulação do capital, se a gente entende esse lado esquerdo como investimento líquido, é porque ele é um investimento bruto. Veja que aqui é aquele Szinho que a gente poupa vezes a renda.
Então, isso aqui é o total da poupança bruta. Ah, investimento e poupança são a mesma coisa? É, né? Nesse modelo, poupança e investimento são iguais, né? No equilíbrio. Então, aqui, ó, a poupança bruta menos a depreciação do capital. Esse Dzinho é a taxa de depreciação do capital, do estoque de capital, tá? Isso aqui é o investimento bruto, S vezes aqui a taxa de poupança ou a taxa de investimento, é a mesma coisa. Taxa de investimento vezes a renda, ou o produto, PIB. Isso aqui é o investimento bruto, menos a depreciação do capital, quer dizer, a taxa a qual o capital se deprecia, aplicada no montante de capital. Tá, gente? Então, isso é que significa essa função que descreve aí a acumulação do capital. Tá? E isso aqui depende do tempo. Isso aqui varia ao longo do tempo. Ok? Tranquilo. Tranquilo, né? São definições importantes. Agora, a gente vai precisar entender a evolução do produto per capita da economia. Para entender o produto per capita da economia, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez com a função de produção, a gente precisa fazer com essa função de acumulação do capital. Ele não está em termos per capita, né? Aqui é o estoque de capital, aqui é o PIB. A gente precisa enxergar aqui o capital por trabalhador, aqui o produto por trabalhador, ou produto per capita. Então, da mesma forma que a gente transformou a função de produção em termos per capita, a gente vai ter que transformar essa função de acumulação do capital também para termos per capita. Antes da gente transformar em termos per capita, aqui uma definição, né, importante. A nossa força de trabalho, ou a população, como queiram, ela cresce a uma taxa neta, dado por essa equaçãozinha diferencial aqui. Ó. L é a força de trabalho, ou é a quantidade de trabalhadores que varia no tempo, certo? L0 é uma quantidade inicial de trabalhadores dessa economia, neperiano elevado a neta vezes T, certo? Deixa eu tentar ir para a lousa interativa. Será que está aqui ainda? Não, está aqui. O que é isso aqui? Círculo. Apaga tudo aonde, gente? Limpa a frame. Limpa. Pronto, limpou. Vai ver. Então, vamos lá. Eu tinha lá naquela equação L é igual a um L0, que é uma quantidade de trabalho constante, inicial. E elevado a neta T. T. Gente, eu estou muito zen hoje, né? Isso aqui é um T. Enfim, eu aplico, olha, atenção para esse truque que eu vou fazer agora. A gente vai passar o semestre todinho fazendo esse truque, tá? O semestre inteirinho fazendo esse truque. Olha, apareceu o T. Eu vou aplicar o Ln de um lado e do outro nesta equação. Quando eu faço isso, eu não modifico a equação. Tá? O logaritmo, ele mantém as propriedades. Ele mantém as propriedades desta equação.
Vocês, eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui é um logaritmo neperiano e esse aqui é um número neperiano. Essa função logaritmo é a inversa dessa função neperiana e vice-versa. Esse é o antilogaritmo. Elas se anulam. Tá? Quem não... Gente, se vocês não lembram esses truques com o logaritmo, essas propriedades do logaritmo, recomendo que deem uma olhadinha. Eu acho que tem no apêndice desse livro, ou lá atrás no livro, vocês vão encontrar algumas... um apêndice matemático que vocês vão poder relembrar aí essas propriedades do logaritmo. Isso é importante. Né? Quando eu faço isso aqui, eu aplico ln em ambos os lados, aí eu tenho o quê? Aqui eu vou manter ln de L igual. Aqui é o ln de uma multiplicação, tá? Então, ln desse L0, que é uma constante, mais ln do neperiano de neta elevado a t. Eu falei para vocês que ln de E se eliminam. O logaritmo neperiano é o anti-neperiano. O neperiano é o anti-logaritmo. Então, como é que é o resultado disso aí? L0 mais isso anula isso, fica só neta t. Tá? Neta t. Depois que eu aplico o logaritmo, eu agora vou derivar de um lado e do outro em relação ao tempo. Derivar em relação derivada em relação ao tempo. Oh, meu pai, eu estou apanhando aqui, porque é muito legal na minha mesa digitalizadora, né? Mas paciência. Gente, quando eu derivo em relação ao tempo, aqui o L, ele depende do tempo, né? Ele é uma função do tempo. O L é uma função do tempo. O L é uma função do tempo. Só que eu tenho o logaritmo de L, eu não tenho L. E eu quero derivar L em relação ao tempo. Portanto, eu uso aqui a regra da cadeia. Eu vou explicar isso só essa vez, tá? Na próxima, eu já vou fazer direto. A regra da cadeia, como é que a gente tem? A derivada da de fora vezes a derivada da função de dentro. A derivada de um ln é 1 sobre... A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, é 1 sobre lt. Mais uma vez, relembrar aí as regrinhas de cálculo 1 que vocês precisam saber, em relação à derivada de logaritmo, de ln e tudo mais. Bom, derivei a de fora vezes a derivada da de dentro, em relação ao tempo. Como eu já falei para vocês, padronizamos que toda variável que tem um ponto em cima, ela é derivada em relação ao tempo. Então, mais uma vez, eu estou derivando ln de L em relação ao tempo. Isso aqui eu aplico a regra da cadeia, eu derivo o ln, então fica 1 sobre L, vezes a derivada da função de dentro, que é o L, no caso aqui, L ponto, está representando a derivada de L em relação ao tempo. Então, do lado esquerdo dessa equação vai ficar isso. Tá? Desse lado aqui, isso aqui é zero, porque isso aqui é uma constante. Derivada de uma constante é zero. E aqui eu vou derivar em relação ao tempo, que é neta. Portanto, a taxa de crescimento da força de trabalho é neta. Tá certo, gente?
Veja, aqui não é mais só a variação em relação ao tempo. Se eu estivesse falando só da Professor, acho que você caiu. Avisa lá no WhatsApp. É, já avisei. Ela disse que o computador desliga sozinho. Aí o tempo dela. Voltou. Agora tem que esperar o tempo dela voltar.
A galera lá avisou que não vai poder continuar, não. Adeus. Valeu, valeu.